Aceleradores de partículas são máquinas utilizadas constantemente pela física para investigar diversos aspectos da natureza. Como não podemos enxergar um átomo, devemos realizar interações dele com a matéria, ou ainda com campos como o eletromagnético. Mas você sabe como funciona um acelerador de partículas? Vamos lá descobrir? Antes de começar, já peço para que você acelere para deixar aquele like nesse vídeo e se inscreve se não for inscrito. Isso ajuda bastante. Valeu? Sabemos que não podemos ver os átomos. Inclusive, um dos vídeos mais vistos aqui do canal é justamente sobre esse assunto. Depois dá uma passada por lá. Mas, ao mesmo tempo que não podemos enxergar tais componentes essenciais da matéria, sabemos que eles existem, por conta da interação que eles possuem com diversos aspectos físicos. Inclusive, sem esses aspectos, nem poderíamos identificar a composição e formação dos próprios átomos. Pois é, tira o campo elétrico ou magnético e você nem vai saber que um átomo está ali. Mas a física é evolutiva, então ela sempre traz novas ideias. E em 1911, Ernest Rutherford construiu o primeiro acelerador de partículas do mundo. Bem, não é nem de longe parecido com o LHC, que fica na Europa, ou Sirius aqui do Brasil. E se tratava de um mecanismo simples para os nossos padrões atuais, mas que na época foi inovador em muitos pontos. Você já deve ter ouvido falar da experiência da folha de ouro de Rutherford. Inclusive, foi esse experimento que lhe garantiu reconhecimento no mundo científico. Isso por conta de que, a partir desse modelo, a ideia de eletrosfera foi criada. Ou seja, um núcleo circundado por elétrons. Basicamente, o que Rutherford fez foi bombardear uma folha de ouro super fina, com um feixe de partículas alfa. Acontece que essas partículas atravessavam a folha de ouro e, segundo a teoria da época, as reflexões que essas partículas sofriam ao passar pela folha não deveria ser muito grande. Mas não foi o que aconteceu. Haviam grandes reflexões. Basta você pensar numa mesa de sinuca, no qual você, ao impactar de frente uma bola na outra, você espera que ela não vá para trás. Mas é aí que tá. No experimento isso aconteceu, o que resultou no seu famoso modelo atômico. A partir dos experimentos de Rutherford, parece que todos os físicos do mundo resolveram virar jogadores de sinuca. Isso porque a ideia de acelerar um átomo e colidir ele contra um alvo trouxe grandes avanços, então virou uma febre utilizar esses equipamentos. Bom, por exemplo, podemos citar o LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, com 27 km de circunferência, situado na Europa. Começou a ser construído em 1998, mas só em 2008 deu início às suas operações, e só em 2010 houve sua primeira colisão de prótons. E ele é o sonho de consumo de muitos físicos. Existem muitos tipos de aceleradores, mas no geral seus princípios de funcionamento são os mesmos: acelerar partículas subatômicas, ou até mesmo átomos inteiros, para assim fazer elas interagirem com a matéria ou com energias específicas para tentar entender o funcionamento do universo. Claro que as partículas aceleradas podem ser as mais diversas. Por exemplo, aqui no Brasil, o Sirius, que fica em São Paulo, é um acelerador de luz síncrotron e basicamente acelera elétrons, na sua maioria, usando campos elétricos e modifica suas trajetórias usando campos magnéticos. Mas, no geral, a ideia é a mesma. É selecionada uma amostra, em geral são amostras de gases rarefeitos, e tais amostras são aceleradas em circuitos, a princípio retilíneos e depois circulares, onde tais amostras vão pegar mais e mais velocidade e, por consequência, energia. A ideia dos físicos sempre é selecionar a faixa de energia que eles querem, isso utilizando essas partículas aceleradas. Ao atingir a meta, a gente não dobra a meta, só para desencargo de consciência. Que tristeza! Mas realizamos finalmente a motivação dos experimentos. Colidimos essas partículas em um alvo,
que pode ser outra partícula, pode ser um objeto. No caso do LHC, colidimos com outras partículas que venham no sentido contrário. Geralmente são prótons contra prótons, e é feita uma grande bagunça, pois tais partículas se despedaçam em muitas menores. Os físicos então recolhem os dados emitidos pela colisão, como velocidade das partículas subatômicas, energia delas, tamanho, entre outras coisas. E pronto, o experimento foi realizado. Falando isso, parece até que é simples, né? Mas tenha em mente que estamos falando de partículas aceleradas a valores próximos da velocidade da luz. E não seu carrinho do GTA San Andreas, não. Controlar isso é extremamente difícil. E ainda tem a dificuldade maior: acertar uma partícula na outra. Para você ter uma ideia, um próton tem como ordem de grandeza 10 a menos 15 metros. Ou seja, é 0,15 casas decimais. Então você imagina a dificuldade que é acertar a mira, né? Depois disso tudo, o que os físicos descobrem são os blocos, que ajudam a entender tudo ao nosso redor. Inclusive, é a partir dessa construção que descobrimos bósons, quarks, entre outros aspectos que formam o próprio núcleo atômico. E até mesmo é a partir desse tipo de equipamento que nós podemos compreender como se deu a origem do universo. Assombroso, né? Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí se você já conhecia como funciona um acelerador de partículas e compartilha com aquele seu amigo que é fã do Homem de Ferro. Não esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e lembra de ativar o sininho para receber todas as notificações. Tamo junto e até!